Touro, se você está aqui agora, ouvindo essas palavras, saiba que isso não é por acaso. Existe algo dentro de você que já sente, já percebe, que um novo caminho está se abrindo bem debaixo dos seus pés. Você, que nasceu sob o signo de Touro, carrega uma força que muita gente nem imagina. Uma força silenciosa, profunda, como as raízes de uma árvore centenária que sustentam tudo sem precisar fazer barulho. E é justamente essa força que está sendo chamada agora, chamada para algo maior, algo mais próspero, algo que vai transformar a sua vida de um jeito que você talvez nem consiga imaginar neste momento. Neste vídeo, eu vou revelar 10 caminhos que a intuição está preparando para você. 10 direções que o universo está iluminando especialmente para quem é de Touro. E eu preciso te dizer uma coisa, alguns desses caminhos vão te surpreender. Outros vão confirmar aquilo que você já sentia no fundo do coração. Mas todos eles têm algo em comum, todos eles levam para um lugar de mais abundância, mais paz e mais realização. Então fique até o final, porque o último caminho pode ser exatamente aquele que vai mudar tudo para você. Caminho 1. Existe uma sabedoria que mora dentro de você, Touro, uma sabedoria que não vem dos livros, não vem das palavras dos outros, não vem de nenhum conselho externo. Ela vem de um lugar mais profundo, daquele espaço silencioso que existe entre um pensamento e outro, entre uma respiração e a próxima. E esse primeiro caminho é justamente sobre isso, sobre aprender a ouvir essa voz interior com mais atenção, com mais respeito, com mais confiança. Durante muito tempo, talvez você tenha ignorado essa voz. Talvez tenha pensado que era apenas imaginação, apenas um sentimento passageiro, apenas uma ilusão. Mas eu preciso te dizer algo muito importante, essa voz nunca esteve errada. Cada vez que ela te avisou sobre alguma coisa, cada vez que ela te pediu para prestar atenção em algo, cada vez que ela te puxou para uma direção diferente, ela estava certa. O problema é que a vida nos ensina a confiar mais no que vemos do que no que sentimos. A vida nos ensina a valorizar mais a lógica do que a intuição. E para alguém de Touro, que é tão prático, tão pé no chão, tão ligado à realidade concreta, essa lição ficou ainda mais forte. Você aprendeu a confiar naquilo que pode tocar, naquilo que pode medir, naquilo que pode provar. E isso é uma qualidade maravilhosa, mas também pode ser uma prisão quando impede que você siga aquilo que o seu coração está dizendo. Agora, imagine uma nascente de água pura no meio de uma floresta. Ela não faz barulho, não chama atenção, não grita para ser notada. Mas ela está ali, sempre esteve ali, oferecendo água fresca e cristalina para quem souber encontrá-la. A sua intuição é como essa nascente. Ela está sempre ali, sempre oferecendo orientação, sempre mostrando o caminho. O que muda agora é que você está finalmente pronto para beber dessa água. Você está finalmente pronto para confiar naquilo que sente, mesmo quando a razão diz o contrário. E quando você faz isso, Touro, quando você para de lutar contra a sua própria sabedoria interior, tudo começa a fluir de um jeito diferente. As decisões ficam mais leves. Os caminhos ficam mais claros. As oportunidades aparecem de formas que antes pareciam impossíveis. Não é magia. É simplesmente o que acontece quando uma pessoa para de nadar contra a correnteza e começa a seguir o fluxo natural da vida. Esse é o primeiro presente que a intuição tem para você, a permissão para confiar em si mesmo de verdade. Não apenas nas suas habilidades, não apenas na sua experiência, não apenas no que você sabe, mas naquilo que você sente. Naquilo que o seu corpo te diz quando você entra em um lugar e sente que algo não está certo. Naquilo que o seu coração te diz quando você conhece alguém e sente que essa pessoa é especial. Naquilo que a sua alma te diz quando você olha para um caminho e sente que é por ali que deve seguir. A partir de agora, Touro, faça um acordo consigo mesmo. Quando a sua intuição falar, escute. Quando ela pedir para você parar, pare. Quando ela pedir para você seguir, siga. Porque ela conhece o mapa da sua vida melhor do que qualquer pessoa neste mundo. E ela está pronta para te guiar até os lugares mais bonitos que você pode imaginar. Caminho 2. Touro, existe um jardim dentro de você que está pedindo para ser cuidado. E eu não estou falando de um jardim qualquer, estou falando daquele espaço sagrado onde moram os seus sonhos mais antigos, aqueles desejos que você guardou no fundo do peito porque achou que não era o momento certo, que não era possível, que não era para você. Pois eu tenho uma notícia, o momento certo é agora. E esse segundo caminho é sobre redescobrir esses sonhos e dar a eles a atenção que merecem. Sabe o que acontece quando um jardim fica muito tempo sem cuidado? As ervas daninhas tomam conta. As flores murcham. A terra fica seca e dura. Mas isso não significa que o jardim morreu, significa apenas que ele está esperando.
esperando por alguém que chegue com água fresca, com mãos carinhosas, com a paciência de quem sabe que tudo que é bom leva tempo para crescer. E você, Touro, tem essa paciência como ninguém. Você sabe esperar. Você sabe cuidar. Você sabe nutrir. Essas são algumas das suas maiores qualidades, e agora é hora de usá-las a seu favor. Pense naquilo que você sempre quis fazer, mas deixou de lado. Pode ser algo grande, como mudar de vida, começar um projeto, realizar uma viagem. Ou pode ser algo que parece pequeno, como aprender algo novo, reconectar com alguém querido, dedicar mais tempo àquilo que te faz feliz. Não importa o tamanho do sonho, o que importa é que ele ainda está vivo dentro de você. E eu sei que está, porque sonhos de Touro não morrem fácil. Eles são como sementes que ficam dormindo na terra durante o inverno, parecem esquecidos, parecem perdidos, parecem mortos. Mas quando a primavera chega, quando o calor certo toca a terra, essas sementes acordam com uma força impressionante. E a primavera está chegando para você agora, Touro. Eu sei que pode parecer difícil acreditar nisso, especialmente se você passou por um período longo de espera, de frustração, de sentir que as coisas não estavam andando. Mas é exatamente depois desses períodos mais difíceis que a vida costuma trazer as maiores transformações. A árvore que enfrentou a tempestade mais forte é a que tem as raízes mais profundas. E as suas raízes, Touro, as suas raízes são profundas o suficiente para sustentar qualquer sonho que você decidir plantar. O que eu te peço agora é simples: reserve um momento de quietude e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Não o que os outros querem para mim. Não o que a sociedade diz que eu deveria querer. Não o que parece mais seguro ou mais razoável. O que eu realmente quero? Quando essa resposta vier, e ela vai vir, trate-a como a coisa mais preciosa do mundo. Porque é isso que ela é. É o mapa que vai te levar até a versão mais feliz e mais realizada de você mesmo. Não descarte essa resposta. Não diminua ela. Não diga que é bobagem ou que é tarde demais. Porque para Touro, nunca é tarde demais para florescer. Caminho 3. Touro, vou te contar algo que talvez ninguém tenha te dito antes. Você tem um poder de atração que está ficando cada vez mais forte. E quando eu falo de atração, não estou falando apenas de pessoas, estou falando de oportunidades, de situações favoráveis, de portas que se abrem aparentemente do nada. Esse terceiro caminho é sobre entender e usar esse poder de atração que é natural de quem é de Touro. Você já reparou como certas pessoas parecem atrair coisas boas sem fazer muito esforço? Como se a vida simplesmente conspirasse a favor delas. Pois bem, isso não é sorte. Isso não é coincidência. Isso é o resultado de uma energia interior que está alinhada com aquilo que a pessoa deseja. E você, Touro, está entrando exatamente nesse alinhamento agora. Pense em um imã. Um imã não precisa correr atrás do metal, ele simplesmente atrai. Não precisa gritar, não precisa implorar, não precisa se esforçar. A atração acontece naturalmente, pela força do que ele é. E você está se tornando esse imã, Touro. A sua energia está se ajustando, se refinando, se fortalecendo de um jeito que vai fazer com que as coisas certas comecem a chegar até você com mais facilidade. Mas para que isso funcione plenamente, existe uma condição: você precisa acreditar que merece. Eu sei que parece simples, mas para muita gente de Touro, essa é a parte mais difícil. Porque vocês são pessoas humildes, trabalhadoras, que aprenderam desde cedo que tudo na vida tem que ser conquistado com suor e sacrifício. E isso é verdade em parte, mas não é a verdade completa. A verdade completa é que você merece coisas boas simplesmente por ser quem você é. Não por aquilo que faz, não por aquilo que produz, não por aquilo que entrega ao mundo. Você merece abundância, prosperidade e felicidade, simplesmente porque existe. Quando essa verdade se instala no seu coração, quando você para de se cobrar tanto e começa a se permitir receber, algo mágico acontece. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades que você achava que tinham passado voltam de formas inesperadas. É como se o universo estivesse apenas esperando você dizer: eu estou pronto para receber. E agora é a hora de dizer isso, Touro. Diga com o seu coração, diga com a sua alma, diga com cada célula do seu corpo: eu estou pronto para receber tudo aquilo que a vida tem de melhor para mim. Não tenha medo de querer mais. Não tenha vergonha de desejar uma vida mais bonita, mais confortável, mais rica de experiências e de amor. Querer mais não é ganância, é reconhecer o seu próprio valor. E o seu valor, Touro, é imenso.
Tão imenso quanto um campo aberto de trigo dourado se estendendo até onde a vista alcança, abundante, generoso, cheio de vida. Esse é o seu verdadeiro estado natural, a abundância. E a intuição está te chamando de volta para ele agora. Caminho 4. Touro, existe algo acontecendo nas suas relações que merece a sua atenção, e esse quarto caminho é sobre isso. A intuição está te mostrando que é hora de olhar com mais cuidado para as pessoas que estão ao seu redor. Não com desconfiança, mas com clareza. Com aquela clareza que só vem quando a gente para, respira fundo e observa com o coração aberto. Ao longo da vida, todos nós acumulamos relações. Algumas dessas relações nos alimentam, nos dão energia, nos fazem sorrir, nos ajudam a crescer. Outras, porém, nos drenam. Nos deixam cansados, confusos, com aquela sensação de peso que não sabemos explicar de onde vem. E você, Touro, com a sua lealdade admirável e o seu coração generoso, muitas vezes se mantém em relações que já não te servem mais, simplesmente porque não quer magoar ninguém, simplesmente porque fez um compromisso, simplesmente porque sente que é sua responsabilidade estar ali. Mas a intuição está te dizendo algo diferente agora. Ela está te dizendo que cuidar de si mesmo não é egoísmo. Que escolher estar perto de quem te faz bem não é crueldade. Que se afastar do que te machuca não é fraqueza, é sabedoria. Pense em uma árvore frutífera. Para que ela dê os melhores frutos, é preciso podar os galhos secos. Não por maldade contra esses galhos, mas por amor aos frutos que ainda vão nascer. A poda é um ato de cuidado, um ato de amor, um ato de confiança no futuro. E às vezes, a vida pede que a gente faça essa poda nas nossas relações também. Isso não significa cortar pessoas da sua vida de forma brusca ou cruel. Significa apenas ajustar a proximidade. Significa dar mais do seu tempo e da sua energia para quem realmente valoriza a sua presença. Significa parar de se esforçar tanto para manter vivas relações que a outra pessoa nem se preocupa em cuidar. Você vai perceber, Touro, que quando faz essa reorganização, quando limpa esse espaço, as relações que ficam se tornam mais profundas, mais verdadeiras, mais bonitas. E novas pessoas começam a aparecer. Pessoas que estão no mesmo nível de energia que você, pessoas que somam, pessoas que te inspiram a ser a melhor versão de si mesmo. A intuição também está te mostrando que existe alguém específico que merece mais da sua atenção. Pode ser alguém que já está na sua vida e que você tem negligenciado sem perceber. Pode ser alguém que apareceu recentemente e que traz uma energia diferente, uma energia boa, uma energia que faz o seu coração se sentir em casa. Preste atenção nos sinais, porque eles estão por toda parte. Um olhar mais demorado, uma palavra que chega na hora certa, uma coincidência que parece grande demais para ser apenas coincidência. O universo está organizando as peças ao seu redor, Touro. E as pessoas que estão sendo colocadas no seu caminho agora, elas estão ali por uma razão. Confie nesse processo. Confie na sua capacidade de reconhecer quem é verdadeiro e quem não é. Porque essa capacidade está mais afiada do que nunca. A sua intuição está funcionando como um filtro poderoso, separando o que é ouro do que é areia. E o ouro que vai ficar na sua vida, esse ouro vai brilhar como nunca antes. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Caminho 5. Touro, o quinto caminho que a intuição está revelando para você tem a ver com algo que talvez você não esteja esperando, tem a ver com dinheiro. Sim, dinheiro. E eu sei que para muita gente esse é um assunto delicado, um assunto que traz preocupação, um assunto que às vezes causa até ansiedade. Mas para você, Touro, esse assunto está prestes a mudar de tom. Porque a energia que está se movendo ao seu redor agora é uma energia de prosperidade real, concreta, palpável. Não estou falando de promessas vazias ou de pensamento mágico. Estou falando de movimentos reais que já estão acontecendo na sua vida financeira, mesmo que você ainda não tenha percebido todos eles. Pense em um rio que corre por baixo da terra. Você não consegue ver a água, não consegue ouvir o som dela, não sabe exatamente por onde ela passa. Mas ela está ali, correndo, fluindo, se preparando para emergir na superfície no momento certo. A sua prosperidade é como esse rio subterrâneo, Touro. Ela já está se movendo, já está se preparando para aparecer de uma forma visível, de uma forma que você possa tocar e sentir. E o que a intuição está te pedindo agora é que você se prepare para receber essa prosperidade. Como? Primeiro, mudando a forma como você pensa sobre dinheiro.
Se você carrega crenças antigas de que dinheiro é difícil de ganhar, de que nunca é suficiente, de que pessoas boas não ficam ricas, é hora de deixar essas crenças para trás. Elas não são suas, são heranças. Foram plantadas na sua mente por outras pessoas, em outros tempos, em outras circunstâncias. E elas já não servem mais para a pessoa que você está se tornando. A verdade é que o dinheiro é apenas energia, e como toda energia, ele flui para onde é bem recebido. Quando você muda a sua relação com o dinheiro, quando para de ter medo dele e começa a tratá-lo como um aliado, ele começa a responder de forma diferente. Oportunidades de ganho que antes passavam despercebidas começam a ficar visíveis. Ideias que podem gerar renda aparecem com mais frequência. Pessoas que podem te ajudar financeiramente surgem no seu caminho. Não é que essas coisas não existissem antes, é que agora você está com os olhos abertos para enxergá-las. A intuição também está te mostrando que existe uma habilidade sua, algo que você faz bem, algo que vem naturalmente para você, que pode se transformar em uma fonte de renda. Pode ser algo que você sempre fez por prazer e nunca pensou que poderia ser valorizado financeiramente. Pode ser um conhecimento que você acumulou ao longo dos anos e que outras pessoas pagariam para aprender. Pode ser um talento que você subestimou a vida inteira. Preste atenção naquilo que as pessoas elogiam em você. Preste atenção naquilo que te pedem com frequência. Preste atenção naquilo que você faz sem esforço e que os outros acham difícil. Aí está a semente da sua próxima fonte de prosperidade. E para Touro, que é o signo da terra fértil, da colheita generosa, da riqueza que nasce do trabalho paciente, essa semente vai germinar mais rápido do que você imagina. O solo da sua vida está preparado. A chuva já está caindo. Agora é só plantar e confiar que a colheita virá. Caminho 6. Touro, esse sexto caminho é um dos mais importantes que vou te revelar hoje, porque ele tem a ver com a sua saúde. E quando eu falo de saúde, não estou falando apenas do corpo, estou falando do corpo, da mente e do espírito juntos, como um todo. A intuição está te mostrando que chegou a hora de cuidar de si mesmo com mais carinho, com mais atenção, com mais dedicação. E não como uma obrigação, mas como um ato de amor profundo por quem você é. Você já reparou como a natureza se renova? Como as estações mudam, como as folhas caem para dar lugar a novas folhas, como o rio se limpa ao fluir entre as pedras. Pois o seu corpo também precisa desse processo de renovação. E ele está pedindo isso agora, está pedindo com sinais sutis que talvez você tenha ignorado. Um cansaço que não passa com descanso. Uma tensão nos ombros que se acumula dia após dia. Uma inquietação no peito que aparece sem motivo aparente. Esses não são sinais de fraqueza, Touro, são sinais de que o seu corpo está conversando com você. E ele está pedindo mudança. Não precisa ser uma mudança radical. Não precisa ser uma revolução completa nos seus hábitos de um dia para o outro. Pode começar com algo simples, como beber mais água. Como caminhar um pouco mais. Como respirar mais devagar. Como dormir um pouco mais cedo. Pequenas mudanças que parecem insignificantes, mas que ao longo do tempo criam resultados extraordinários. Pense em um riacho que corre pela montanha. Cada gota de água sozinha parece não ter força nenhuma. Mas ao longo dos anos, aquele riacho esculpe pedras, cria vales, transforma paisagens inteiras. As suas pequenas mudanças diárias são como essas gotas de água, Touro. Parecem pouca coisa no começo, mas com o tempo, elas vão esculpir uma nova versão de você. Uma versão mais saudável, mais disposta, mais cheia de energia para aproveitar tudo de bom que a vida está preparando. A intuição também está te pedindo para prestar atenção na sua alimentação. Não como dieta, mas como nutrição. Pense no que você coloca no seu corpo como aquilo que você planta na terra. Se você planta sementes boas, em terra fértil, com água limpa, a colheita é abundante e saudável. Se você planta qualquer coisa, sem cuidado, sem atenção, o resultado é imprevisível. O seu corpo é a sua terra, Touro. E ele merece as melhores sementes. Escolha alimentos que te deem energia verdadeira. Escolha bebidas que te hidratem de verdade. Escolha hábitos que te fortaleçam em vez de te enfraquecer. E não se esqueça da mente. A mente também precisa de alimento bom. Precisa de pensamentos positivos, de conversas que edificam, de momentos de silêncio e de paz. Tudo isso é nutrição para a alma. Cuide de si mesmo como cuidaria do seu jardim mais precioso, Touro. Porque você é o bem mais valioso que possui. E quando você está bem, quando o seu corpo está forte, a sua mente está clara e o seu espírito está em paz, tudo ao seu redor floresce junto. As relações melhoram. As oportunidades aparecem.
A prosperidade chega. Tudo começa por você. Tudo começa pelo cuidado que você dedica a si mesmo. E a intuição está te dizendo que esse cuidado não pode mais esperar. Caminho 7. Touro. O sétimo caminho que a intuição está iluminando para você é sobre algo que muita gente subestima, mas que tem o poder de transformar completamente a sua realidade. Estou falando do perdão. Sim, perdão. Essa palavra simples que carrega dentro dela uma força capaz de mover montanhas. E eu sei que para alguém de Touro, que sente tudo com tanta intensidade e que guarda as coisas no coração por tanto tempo, falar de perdão pode parecer difícil. Pode parecer até injusto. Porque quando alguém te machuca, Touro, a ferida vai fundo. Vai até as raízes. E cicatrizar leva tempo. Mas a intuição está te mostrando agora que existe uma diferença muito grande entre lembrar e carregar. Você pode lembrar do que aconteceu, mas não precisa carregar o peso disso para sempre. Carregar mágoa é como carregar uma pedra enorme nas costas enquanto tenta caminhar para frente. Você até consegue andar, mas cada passo é mais difícil, mais cansativo, mais doloroso. E a certa altura, a pedra fica tão pesada que você para de avançar. Não porque não tem força, mas porque toda a sua força está sendo usada para segurar algo que deveria ter sido largado há muito tempo. Pense em um rio, Touro. Um rio saudável é um rio que flui. A água passa pelas pedras, contorna os obstáculos, segue em frente. Ela não para carregar cada pedra que encontra pelo caminho. Se fizesse isso, deixaria de ser um rio, se tornaria uma represa. E é exatamente isso que a mágoa faz com a sua energia. Ela represa aquilo que deveria fluir. Quando você perdoa, não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Não está dizendo que a outra pessoa merece o seu perdão. Não está apagando a história ou fingindo que a dor não existiu. O que você está fazendo é algo muito mais poderoso do que tudo isso. Você está se libertando. Está cortando a corda que te prende ao passado. Está dizendo para si mesmo: eu mereço seguir em frente. Eu mereço estar leve. Eu mereço usar a minha energia para construir coisas bonitas em vez de gastar ela alimentando dores antigas. E o perdão não precisa ser apenas em relação aos outros, Touro. Muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Aquele erro que você cometeu e que se repete na sua mente como um disco riscado. Aquela decisão que você tomou e que gostaria de poder voltar atrás. Aquela oportunidade que você deixou passar e que ainda dói quando lembra. Perdoe-se. Com a mesma generosidade que você teria com alguém que ama muito. Olhe para si mesmo com compaixão, com ternura, com a compreensão de quem sabe que todo ser humano erra, que todo ser humano tropeça, que todo ser humano tem o direito de recomeçar. A partir do momento que você se liberta dessas correntes invisíveis, a sua energia muda. O seu olhar muda. A sua postura muda. E o mundo ao seu redor começa a responder de forma completamente diferente. Portas que estavam bloqueadas por essa energia pesada de mágoa e culpa se abrem de repente. Pessoas que estavam afastadas se aproximam. Oportunidades que pareciam ter passado reaparecem. Tudo isso porque você decidiu se libertar. Tudo isso porque você teve a coragem de largar a pedra e seguir em frente com as mãos livres. E com as mãos livres, Touro, você pode finalmente abraçar tudo de bom que está chegando. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Caminho 8. Touro. O oitavo caminho que a intuição está abrindo para você tem a ver com uma mudança que já está acontecendo no seu interior. Uma mudança na forma como você enxerga o mundo e o seu lugar nele. Durante muito tempo, talvez você tenha se contentado com menos do que merece. Talvez tenha aceitado situações que não te satisfaziam porque pareciam seguras. Talvez tenha ficado em lugares que não te faziam feliz porque a ideia de mudar parecia arriscada demais. E para Touro, que valoriza tanto a segurança e a estabilidade, isso é completamente compreensível. Mas algo está mudando agora, e essa mudança vem de dentro para fora. Existe uma nova coragem nascendo dentro de você, Touro. Uma coragem que não é barulhenta nem impulsiva, é uma coragem silenciosa, firme, decidida. Como o broto que nasce no meio do concreto, pequeno no começo, mas com uma força impressionante. Uma força capaz de rachar o chão mais duro para alcançar a luz. E essa luz é a vida que você realmente quer viver. Não a vida que te disseram para ter. Não a vida que parecia mais segura. Não a vida que era mais fácil de explicar para os outros. Mas a vida que faz o seu coração cantar quando você pensa nela.
Eu sei que pode dar medo, Touro. Mudança sempre dá medo. Especialmente para quem construiu uma zona de conforto sólida e bem protegida. Mas a intuição está te mostrando que a sua zona de conforto se tornou uma zona de conformismo. E conformismo não é o mesmo que paz. Conformismo é quando você se acostuma com menos do que merece e chama isso de contentamento. A verdadeira paz vem quando a sua vida externa está alinhada com a sua verdade interna. Quando aquilo que você faz, aquilo que você vive, aquilo que você experimenta no dia a dia, reflete quem você realmente é por dentro. E essa mudança que está nascendo dentro de você agora, essa coragem nova, ela está te levando exatamente para esse alinhamento. Não precisa acontecer tudo de uma vez. Pode ser um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma mudança de cada vez. O importante é que cada passo seja na direção certa, na direção daquilo que faz você se sentir vivo de verdade. Pense em um pássaro que viveu a vida inteira em uma gaiola. Quando a porta se abre, ele não sai voando imediatamente. Ele hesita. Olha para fora. Testa as asas. Dá um passo pequeno. Depois outro. E quando finalmente se lança no ar, descobre que sempre soube voar. Que as asas sempre estiveram ali. Que o céu sempre foi seu por direito. Você é esse pássaro, Touro. A porta da gaiola está aberta. E o céu está te esperando. Não tenha medo de voar. As suas asas são mais fortes do que você imagina. E a intuição está te dizendo que o momento de usá-las é agora. Cada dia que passa sem que você dê esse passo, é um dia que o céu ficou mais vazio sem a sua presença. Então abra as asas, Touro. Respire fundo. E voe. O mundo que te espera do lado de fora é mais bonito, mais colorido e mais cheio de possibilidades do que qualquer coisa que você já conheceu. A sua intuição já sabe disso. Agora é hora do resto de você acreditar também. Caminho 9. Touro, o nono caminho que a intuição está desenhando para você é sobre legado, sobre aquilo que você vai deixar para trás quando partir. E eu sei que essa pode parecer uma reflexão pesada, mas na verdade é uma das reflexões mais bonitas e mais libertadoras que existem. Porque quando você pensa no seu legado, você para de se preocupar com coisas pequenas e começa a se concentrar naquilo que realmente importa. Começa a investir o seu tempo naquilo que tem valor eterno, naquilo que vai continuar existindo mesmo quando você não estiver mais aqui. E não estou falando de dinheiro ou de bens materiais, Touro. Estou falando de algo muito maior. Estou falando do amor que você plantou no coração das pessoas. Das lições que você ensinou, não com palavras, mas com o seu exemplo. Da coragem que você inspirou em outros simplesmente por ser quem você é. Das memórias que você criou. Os sorrisos, os abraços, os momentos de presença verdadeira que ficarão gravados na alma de quem conviveu com você. Pense em uma árvore centenária, Touro. Ela não sabe quantas pessoas descansaram à sua sombra ao longo dos anos. Não sabe quantos pássaros fizeram ninho nos seus galhos. Não sabe quantas crianças brincaram ao seu redor. Mas a sombra existiu. Os ninhos existiram. As brincadeiras aconteceram. E tudo isso faz parte do legado daquela árvore, mesmo que ela nunca tenha percebido o impacto que tinha. Você é assim, Touro. Você tem um impacto muito maior do que imagina. As suas palavras, os seus gestos, a sua presença, tudo isso toca as pessoas de formas que você talvez nunca venha a saber. E a intuição está te pedindo agora para fazer isso de forma mais consciente. Para parar de agir no piloto automático e começar a escolher deliberadamente o legado que quer deixar. Cada dia é uma oportunidade de plantar algo bom no mundo. Cada conversa é uma chance de dizer algo que alguém precisava ouvir. Cada gesto de gentileza é uma semente que pode germinar em formas que você nem imagina. E para você, Touro, que tem essa conexão tão profunda com a terra, com o plantio, com a ideia de cultivar e colher, essa metáfora não é apenas bonita. Ela é a sua essência. Você nasceu para plantar coisas boas neste mundo. Nasceu para cultivar com paciência. Nasceu para ver brotar aquilo que plantou com tanto amor. E o mais bonito, Touro, é que muitas das sementes que você plantou no passado já estão germinando. Pessoas que você ajudou estão colhendo os frutos daquela ajuda. Palavras que você disse estão ecoando no coração de alguém neste exato momento. Gestos que você fez sem esperar nada em troca estão mudando vidas de formas silenciosas e poderosas. Isso é legado, Touro. Não é o que você tem, é o que você deixa no coração dos outros. E a intuição está te dizendo que os seus melhores plantios ainda estão por vir. Que a fase mais fértil da sua vida não ficou para trás, ela está começando agora. Então plante com generosidade.
Plante com amor. Plante com a certeza de quem sabe que nenhuma semente boa se perde. Porque a terra sempre reconhece quem planta com o coração. E a sua colheita, Touro, vai ser tão abundante que vai alimentar gerações inteiras. Caminho 10. Touro, chegamos ao 10º e último caminho, e eu guardei ele para o final porque ele é, talvez, o mais poderoso de todos. Esse caminho é sobre confiança. Confiança no processo da vida. Confiança no tempo certo das coisas. Confiança naquela voz interior que te trouxe até aqui, até este momento, até este vídeo. A intuição está te dizendo algo muito claro agora, Touro, tudo vai ficar bem. Eu sei que essas palavras podem parecer simples demais diante de tudo que você enfrentou. Diante das noites sem sono, das preocupações que não saem da cabeça, das incertezas que parecem não ter fim. Mas a verdade é que essas palavras simples carregam dentro delas uma verdade profunda, porque elas vêm do mesmo lugar de onde vem a sua intuição. E a sua intuição nunca mentiu para você. Pense em tudo que você já passou na vida, Touro. Pense nos momentos mais difíceis, naqueles que você achou que não ia conseguir superar. Naqueles que tiraram o chão debaixo dos seus pés. Naqueles que fizeram você duvidar de tudo e de todos. E agora olhe onde você está. Você sobreviveu. Você superou. Você está aqui, inteiro, respirando, com o coração batendo e com a coragem de continuar buscando algo melhor. Isso não é pouca coisa, Touro. Isso é prova de uma força que não se mede em músculos, se mede em alma. E essa alma que te sustentou até aqui, essa mesma alma está te dizendo agora que o melhor ainda está por vir. Que os caminhos que foram revelados neste vídeo não são fantasias, são possibilidades reais que estão se desdobrando na sua vida neste exato momento. Pense no amanhecer, Touro. Antes do sol aparecer no horizonte, existe aquele momento de escuridão mais profunda, aquele instante em que a noite parece mais densa, mais pesada, mais interminável. Mas é justamente nesse momento que o sol está mais perto de nascer. E quando ele nasce, toda a escuridão desaparece em questão de minutos. A luz toma conta de tudo. O calor volta. Os pássaros cantam. A vida recomeça. Você está nesse momento antes do amanhecer, Touro. A escuridão que você sente, ela não é sinal de que as coisas estão piorando. É sinal de que a luz está prestes a chegar. E quando essa luz chegar, ela vai iluminar cada canto da sua vida. Vai iluminar as suas finanças, trazendo prosperidade. Vai iluminar as suas relações, trazendo amor verdadeiro. Vai iluminar a sua saúde, trazendo vitalidade. Vai iluminar o seu propósito, trazendo clareza. Vai iluminar o seu coração, trazendo a paz que você tanto procurou. A única coisa que a intuição te pede agora é que você confie. Confie no processo. Confie no tempo. Confie em si mesmo. Confie naquela voz que sussurra no silêncio e que te diz: aguente mais um pouco, porque o amanhecer está chegando. E confie nessas palavras que eu te digo agora com toda a sinceridade. Touro, a sua vida está prestes a florescer de uma forma que vai superar tudo o que você já imaginou. Não solte essa esperança. Não desista desse caminho. Não duvide do que a sua intuição está te mostrando. Porque tudo, absolutamente tudo, está conspirando ao seu favor neste momento. A terra está fértil. As sementes estão plantadas. A chuva já está caindo. Agora é só esperar, com a paciência que só Touro tem. E se preparar para a colheita mais abundante da sua vida. Touro, nós caminhamos juntos por 10 caminhos que a intuição está iluminando para você. 10 direções que o universo está abrindo especialmente para quem carrega essa energia taurina tão poderosa e tão especial. E se você chegou até aqui, se ouviu cada palavra, se sentiu cada mensagem, se algo dentro de você disse sim enquanto eu falava, então saiba que isso é a maior prova de que essas mensagens eram realmente para você. A sua intuição te trouxe até aqui por uma razão. A sua alma reconhece a verdade quando a escuta. E a verdade é que a sua vida está entrando em um ciclo novo, um ciclo de prosperidade, de amor, de saúde, de paz e de realização. Tudo o que foi plantado no passado com tanto sacrifício, tanta paciência e tanto amor, está começando a dar frutos agora. E esses frutos vão ser mais doces, mais abundantes e mais nutritivos do que qualquer coisa que você já experimentou antes. Eu acredito em você, Touro. Acredito na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade de transformar a própria vida quando decide que é hora de mudar. E esse momento chegou. Não amanhã. Não semana que vem. Não quando as coisas estiverem mais fáceis. Agora. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Esse é o seu chamado.
Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.